Santos perde em casa para o Palmeiras e tanto o técnico quanto os jogadores fazem fortes reclamações à arbitragem. Em partida disputada na Vila Belmiro, o Santos saiu derrotado diante do Palmeiras pelo placar de 1-0. O Peixe até teve boas oportunidades durante a partida. Teve gol de Marcos Leonardo anulado pelo VAR, que marcou falta de Léo Batistão na disputa de bola, e diversas outras oportunidades onde Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras, se destacou e fez grandes defesas. Mas quem conseguiu de fato alterar o marcador foi Gustavo Gomes, que cabeceou após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa. A bola ainda desviou na cabeça de Lucas Pires, que tentou tirar, mas acabou desviando a bola e tirando das mãos do goleiro João Paulo. 1-0 para o Palmeiras. Com esse resultado, o Peixe, que iniciou a rodada disputando a liderança do campeonato, agora ocupa a 9ª colocação, podendo cair para 10º se o Internacional vencer o Atlético Goianiense nesta segunda-feira no Beira-Rio. Um resultado nada bom para o Peixe. Mas outra coisa que infelizmente voltou a chamar a atenção numa partida do Santos foi a arbitragem. O Santos voltou a reclamar tanto do juiz de campo quanto do VAR após a partida. Essas reclamações contra a arbitragem vêm sendo muito recorrentes por parte do Peixe, que constantemente envia ofícios à CBF, e até mesmo Edu Dracena, responsável pelo departamento de futebol do clube, se pronunciou algumas semanas atrás reclamando da frequência com que o Santos era prejudicado pela arbitragem nas partidas. Nesse jogo em particular, 2 lances foram os que geraram mais reclamações em relação ao VAR. O gol anulado de Marcos Leonardo, onde o VAR indicou falta no início da jogada onde Léo Batistão disputa a bola. Eu não posso passar o vídeo do lance todo aqui, torcedor, por uma questão de direito dos vídeos, mas tá aí na tela a foto do momento que o VAR disse que foi falta. O outro lance polêmico envolvendo o VAR foi o pênalti. Segundo o VAR, Rodrigo Fernandes teria feito uma carga nas costas de Marcos Rocha e seria pênalti. Deixa aí nos comentários, torcedor, se você concorda com essas duas marcações. Comenta aí sua opinião sobre a arbitragem nesse jogo. Depois do jogo, Fabian Bustos criticou pesadamente a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Ele ainda não fala português muito bem, então vou ler a tradução do que ele disse. Acredito que tenha um monte de coisa para falar. A partida que perdemos de 1-0 no Paulistão teve uma jogada igual a do Goulart, de cabeça. Com a gente, Velasquez tirou, João Paulo completou, marcaram pênalti e nem foram ao VAR. Contra a Ferroviária, com esse árbitro, marcamos um gol com Marcos Leonardo e depois que ele manda seguir, ele anula. É incrível. Contra o Ceará, a jogada de Johan Julio, onde os dois se agarram e anula o gol do Batistão. E agora a jogada de escanteio. Estão se agarrando Edu e Gomes. Gomes coloca a mão, não marcou falta e nem sequer foi ver no VAR. Contra o Ceará, foi ver depois de dizer para seguir estando a 2 metros, disse o treinador. Esse lance ao qual o Bustos se refere foi um lance onde o Julio disputa a bola com o jogador do Ceará. Os dois puxam a camisa um do outro e o árbitro, a poucos metros de distância, viu tudo e mandou o jogo seguir. Depois disso saiu o gol do Batistão e o VAR disse que foi falta do Johan Julio, mesmo com o jogador do Ceará também puxando a camisa dele. Seria o gol da vitória do Santos, já que a partida terminou 0-0, mas foi anulado. O técnico argentino ainda voltou a falar sobre a arbitragem na mesma coletiva. Ele disse, contra o Fluminense sequer foram revisar o pênalti em Angulo. Contra o São Paulo era lateral para nós, a jogada termina em pênalti e perdemos. Há uma jogada no primeiro tempo em que Marcos Leonardo passou em frente ao goleiro. O auxiliar levanta a bandeira e depois vemos a imagem e ele estava em condições legais. Espera que a jogada termine, que saia o gol e então revise no VAR. É o que diz a regra, não cortar. Para nós, eles cortam a jogada e para os outros eles deixam seguir, comentou o técnico Fabian Bustos. Aliás, esse último lance citado por Bustos gerou também muita reclamação por parte do zagueiro Maicon. Como eu disse antes, não posso colocar o vídeo dos lances aqui, mas vou explicar o que aconteceu e com algumas imagens passando aí na tela. Após o ataque do Palmeiras, a defesa do Santos conseguiu recuperar a bola, fez o lançamento para o ataque e Marcos Leonardo recebeu livre e conseguiu ganhar de Gustavo Gomes. Ele ia sair livre, cara a cara com o goleiro do Palmeiras, Marcelo Lomba, ou seja, era chance clara de gol. Nesse tipo de lance, a recomendação da própria FIFA é que o assistente e o juiz deixem a jogada seguir e ser concluída, para só então marcar o impedimento caso ocorra. Assim, caso saia o gol e o jogador não esteja em posição de impedimento, ou seja, o juiz ou o assistente errarem, o VAR poderia validar o lance. Nesse caso, a recomendação foi completamente descumprida. Uma possibilidade real e clara de gol onde o árbitro e o bandeira não aguardaram a conclusão da jogada, descumprindo a recomendação da própria FIFA. Foi esse o lance que deixou o zagueiro Maicon inconformado.
Nas palavras do próprio zagueiro do Santos, tivemos um lance crucial no primeiro tempo, com Marcos Leonardo, em que ele iria sair na cara do Lomba e não estava impedido. Normalmente, o VAR fala que tem que esperar a jogada terminar. Todo jogo tem um erro contra o Santos, disse Maicon. É, torcedor, mais um jogo do Santos cheio de polêmicas de arbitragem. Claro que é sempre complicado dizer que a culpa da derrota é da arbitragem, mas de fato o Santos vem sofrendo com muitos lances contra marcados pelo VAR nos últimos jogos. Eu não estou aqui expondo a minha opinião sobre a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Não estou dizendo que ele errou e muito menos que se ele errou foi de má fé. Apenas estou trazendo a notícia de que os jogadores, diretoria e o próprio técnico do Santos disseram sobre a arbitragem nos últimos jogos do Peixe. Tudo que eu estou trazendo aqui são notícias e as opiniões deles, não minhas. Agora, o Santos volta suas atenções para os treinos, já que terá a semana toda livre e só volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Atlético Paranaense em Curitiba às 7 horas da noite. E para ficar sempre por dentro de todas as notícias do Santos, já se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Já aproveita e deixa também o seu like no vídeo.